E aí? Esse também é o desejo do seu coração, ser igual a Jesus? Parece que é fácil, né? Mas, na verdade, Deus nos deu, né? Capacidade e poder para nós sermos como Jesus. Então, continuando, né? A nossa mensagem, e que fala da gente ter mesmo essa vida como Jesus, né? Essa música eu achei assim muito boa, né? Essa letra é algo assim que a gente não é muitas orações que fazem isso assim, né? Não são muitas pessoas que fazem esse tipo de oração, mas quando a gente canta, a gente também está declarando, né? Que a gente possa ser santo, que a gente possa ser puro, que a gente possa ser manso, né? Como Jesus foi. Então, que Deus possa multiplicar, né? Esse caráter de Jesus na Igreja de Cristo, nas nossas vidas, né? Que a gente possa ser mesmo luz e sal, né? Onde nós estivermos. Amém? Então, vou passar para a mensagem, tá? Desta manhã. Acho que vai ter que entrar naquele modo de exibição. Vocês estão vendo grande? Não? Estão vendo grande? Tá. Está vendo a minha tela do computador ou vocês estão vendo? Não, a tela do computador, o PowerPoint e a tela... Não, tá não é só o PowerPoint, o meu está normal aqui. Aí... Então, peraí, deixa eu fazer um ESC. Ai, não, peraí, eu vou ter que parar. Ai, meu Deus. Peraí, gente, a pessoa aqui tem uma dificuldade, sabe? Não, é o mouse. E agora? Exibição. Cadê? Exibição. Aqui, né? Isso. Agora ficou um pouquinho... Agora, ficou? Pouquinho. Pouquinho, mas não tanto. Então, tá. Espero que mude, né? Então, vamos começar, tá? Então, eu vou falar sobre essa novidade de vida, né? A nova vida que Jesus nos deu através, né, da morte dele lá na cruz, tá? Então, vamos ler essa passagem, Romanos 6, de 11 a 14. Bom, vou ler. Romanos 6, de 11 a 14. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixe que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam aos desejos pecaminosos da natureza humana. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus para que ele use vocês a fim de fazer o que é direito. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Bem. Então, Paulo, ele fala aqui que a gente, agora, nós estamos experimentando uma nova vida, né? E que o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos mais, porque a lei, o que acontece? A lei trouxe para nós conhecimento do pecado, tá? Que a gente está no pecado e que a gente tem essa natureza pecaminosa. Mas a graça nos dá poder para a gente viver essa vida nova, né? A vida de Cristo, de sermos igual a Cristo, por causa da graça dele. Tá? Então, a graça é esse poder para a gente viver a vida que Deus planejou para nós, antes do pecado, né? Antes da queda. Tá? Deixa eu ver. Mudou a tela para vocês? Ok.
Então, vamos compreender um pouquinho, né, como nós podemos agradar a Deus. Lembro da semana passada, eu falei o seguinte: muitas vezes as pessoas ficam presas, né, vamos dizer assim, no pecado, a culpa, a se sentir não digno, entendeu? Muitas vezes acaba ficando preso nessa vida ou no pecado, porque não conhecem tudo aquilo que Deus nos deu, né, para a gente poder ter essa vida que agrada a Ele, tá? Então, é a mesma coisa assim. Tem muita coisa que eu não sei como mexer aqui no computador, né? E, assim, se eu soubesse todas as coisas, ia facilitar muito a minha vida. Mas, por não conhecer tudo aquilo que a capacidade que o computador tem, eu acabo utilizando nem metade dos recursos, certo? Então, nós, na vida cristã, se a gente não conhecer, né, a gente também não vai poder usar, porque a gente não conhece, certo? A gente não pode usar uma coisa que a gente não conhece, que a gente nem sabe que tem. Então, muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, ter uma vida vitoriosa, né? Porque nós estamos sem conhecer todas as verdades que Deus preparou para nós e que Ele já nos ofereceu quando Ele manifestou a graça dele nas nossas vidas. Então, vamos ver um pouquinho aqui. A Isaías 5:13. Isaías 5:13. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. Em outras palavras, fala assim que o povo foi levado cativo porque lhes falta conhecimento, né? Pela falta de conhecimento das verdades de Deus, aquilo que Deus tinha dito como que a gente devia viver, né? O povo devia viver, então eles estavam presos, estavam cativos, né? Porque não tem conhecimento tudo aquilo que Deus já ofereceu para nós. Então, nós também, muitas vezes, acabamos vivendo uma vida miserável porque a gente não tem conhecimento. É triste isso, né? Porque você tem, mas você não sabe que você tem. Lembra da história que eu contei na semana passada do cara na ilha que não sabia os benefícios que a arma podia dar para a vida dele melhorar naquela ilha? É a mesma coisa na nossa vida cristã. Se a gente não tem conhecimento das verdades de Deus na nossa vida, a gente vai ficar preso, a gente vai ficar cativo, infelizmente. É triste isso, porque não precisaria estar vivendo, né, cativo. Muitas pessoas estão cativas porque lhes falta conhecimento. Oséias 4:6. Oséias 4:6. O meu povo não quer saber de mim e por isso está sendo destruído. E vocês, sacerdotes, também não querem saber de mim e esqueceram as minhas leis. Portanto, eu não aceito mais como meus sacerdotes, nem aceitarei os meus filhos como meus sacerdotes. Olha só, aqui em Oséias, as consequências são muito piores. E aqui é o conhecimento do próprio Deus, né? Conhecimento do próprio Deus. Quem não conhece a Deus não só é cativo, como pode ser destruído, né? A destruição é o final de quem não conhece a Deus. É sério, gente, né? Não é uma coisa assim, ai, né? Você só não vai ter mais bênçãos. Não é isso. Se você não conhecer a Deus, você não conhecer as verdades que Deus tem para a sua vida, você vai ser destruído. É um destino muito triste para a gente ignorar, né?
Atos 17:11. Vamos ver como lá os crentes de Bereia reagiam diante das verdades que eram ensinadas para eles. Atos 17:11. Atos 17:11. As pessoas dali eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as escrituras sagradas para saber se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Olha o cuidado que esses bereanos tinham. Fala aí, né, na versão aí que Vini leu, que eram mais nobres, né, mais educados, né, fala aí. Mas tem linguagem, né, tem linguagem de tradução que fala assim, que eles eram mais nobres de caráter. Por que que eles mais nobres de caráter? Já pensou você ser titulado assim, nobre de caráter? Que honra, né? Eu gostaria de ter alguém me falar assim, nossa, Lica, você é nobre de caráter. Eu ia me sentir muito bem. Ia ficar feliz, né? Porque esse é o nosso objetivo, né? Da gente ter o caráter de Jesus, sermos nobres de caráter. E os bereanos eram nobres de caráter porque examinavam a palavra de Deus com muito interesse. O Paulo pregava, eles falavam assim, vamos estudar mais a palavra para ver se ele está falando a verdade. E aí, vocês fazem isso? A Lica falou. Mas vocês vão na Bíblia ver se a Lica falou certo ou se a Lica está falando errado. Os bereanos, eles eram cuidadosos. Eles iam verificar, aqui fala, examinavam as escrituras todos os dias. Nós também precisamos. Não podemos só ouvir o que as pessoas falam e achar que aquilo lá é verdade. A gente tem que examinar para ver se realmente é verdade. Às vezes a gente ouve cada absurdo e fala, meu Deus, de onde que essa pessoa tirou isso? Eu assisti um filme quando eu estava no seminário, é um filme bem antigo, da Barbara Streisand, eu não sei falar o sobrenome dela. Ela é judia, né? Para quem não sabe, ela é judia. Aí ela fez um filme retratando a vida dela, né? E aí, eu já contei para vocês, eu acho, esse filme, né? Ela era filha de não sei se era sacerdote, mas era um líder, tá? Um líder ali da comunidade que sabia, né? Sabia das escrituras, né? Conhecia a Torá e ela queria estudar a Torá, mas eles falavam assim que não podia vender Torá para as mulheres, a palavra, né? Torá é a palavra o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Não disseram que não podia vender para mulheres. E ela falou assim, porque ela estudava com o pai dela escondido, né? Porque o pai dela ensinava ela. E aí ela falou: onde está escrito? Onde está escrito isso na Torá, né? Tipo, ela quis dizer para comprovar, né? Porque ela estudava, ela sabia que não tinha nada a ver isso. Aí o vendedor abriu a Torá assim, ó. Aí ele mostrou assim na contracapa que não era da Torá, era os homens que fizeram a capa, né? Na contracapa estava escrito proibida a venda para as mulheres. Os homens machistas colocaram ali, né, que não podia vender para as mulheres, porque a sociedade, né, judaica era bem machista, né, nos tempos antigos e nos tempos de Jesus também, né, tanto que a mulher não era contada em muitas coisas que eram feitas. E então aqui, né, os bereanos, eles examinavam as escrituras para realmente comprovar se era de fato assim, né? O que diz Provérbios 3:5? Provérbios 3:5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria inteligência.
Uhum. Olha lá, Salomão, em toda a sua sabedoria, ele disse: não confie na sua sabedoria, no seu entendimento, na sua inteligência, na sua capacidade. Confia no Senhor. Não é inteligente confiar em nós mesmos. Não é inteligente, né? Não é sábio, porque a gente pode enganar a gente mesmo, né? O ser humano, como diz lá em, acho que era Jeremias, enganoso o coração do homem, né? Enganoso o coração do homem. Então, a gente tem que confiar em Deus, né? Que é mais seguro. Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Tá? Se você seguir os seus próprios caminhos, se você ir pelo caminho errado, né, você vai colher aquilo que você plantar. Então, Gálatas, Paulo falou, né? Não adianta você achar que pelas suas obras você vai conquistar alguma coisa. Aquilo que você fizer e aquilo que você fizer de errado, você vai colher. Porque aquilo que você fizer de errado, o caminho errado vai te levar para um lugar ruim, né? Então não vai ser bom. Tá? Nós vamos colher o que a gente plantou. Se você não buscar a verdade daquilo que Deus quer como a gente, como filho de Deus, então a gente vai acabar colhendo coisas ruins, né? Vamos ter consequências ruins. O fim será desastroso, né? Então, que nós possamos ser como... desculpa, minha internet está ruim. Não sei se está cortando. Né? Que nós possamos ser como os bereianos, né? Que a gente ouça e verifique se realmente baseie só no que o outro disse, mas se baseie naquilo que a palavra de Deus diz, tá? Então, é muito importante a gente examinar todos os dias, a gente ler, a gente meditar, a gente conhecer as Escrituras, né? Conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus. Às vezes vai ter gente que vai vir para falar, olha, Deus me falou isso, né? Sobre você, tá. Tá bom, você pode ouvir, né? Você pode até acreditar, mas vai verificar nas Escrituras se é isso mesmo que Deus está falando sobre você. Às vezes é o diabo que está falando que você não presta, que você é um inútil, que você não vai conseguir, que você não tem fé, porque você é fraco. O diabo quer te destruir, então ele vai te colocar lá para baixo. Né? Não acredite em todas as vozes, não acredite em tudo que você ouvir. Acredite aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Às vezes, né, quando a gente é pequeno, a gente pode ouvir coisas dos nossos próprios pais que não são verdadeiros. Ou a gente está proferindo coisas que não são nem verdade, né? Porque a gente acreditou no engano. Então, que nós sejamos como os crentes de Bereia e a gente possa conhecer verdadeiramente a palavra de Deus e ver aquilo que Deus nos diz que nós somos. Tá? Deus é que falou que os bereanos eram nobres de caráter, que eram mais nobres que os de Tessalônica. Né? Então, vamos ver a questão do domínio do pecado nas nossas vidas. Quando nós conhecemos a Cristo, nós fomos libertos do domínio do pecado. Hebreus 12, 28. Hebreus 12, 28. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado,
Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que agrade, com respeito e temor. Algumas versões diz, nós recebemos a graça, né? Não vamos reter essa graça, não vamos brecar aquilo que a graça produz em nós. A graça nos dá poder para agradar a Deus. A graça nos dá capacidade para servir, para adorar a Deus do jeito que Ele se agrada. A graça, ela nos leva para viver essa vida extraordinária que é somente com Deus. Não tem outra vida melhor do que a vida com Deus. A gente pode até ser perseguido, mas a melhor vida é vida com Deus. Tá? Porque Ele nos deu Jesus para que nós sejamos como Ele, nós sejamos como Jesus. Simples como Jesus, andar como Jesus, amar como Jesus, fazer tudo como Jesus fez. Deus nos regenerou para sermos a imagem do seu Filho, para sermos a sua semelhança. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Uhum. Então, quando a gente aceitou a Cristo, Deus já nos deu essa natureza igual de Cristo. Você sabia disso? Você foi regenerado, você foi transformado. Então, nós estamos com essa mesma natureza para sermos igual a Jesus Cristo. Romanos 6,14. Romanos 6,14. O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Você não mais vai ser dominado pelo pecado. A graça te dá essa capacidade, esse poder de ficar livre do pecado. Olha que maravilha, porque o pecado é terrível, né? Desagrada a Deus e nos faz, assim, quase como monstros, né? Então, livre da nossa natureza pecaminosa, livre desse desejo de ir para um caminho errado, né? Então, a graça nos dá essa liberdade, nos dá este poder, nos dá esse revestimento de poder para a gente poder viver, né? Então, a palavra de Deus, né, nos diz que a graça nos permite viver sem pecado, sem que o pecado te domine. Todos aqueles pecados, né, calúnia, fofoca, mentira, adultério, homossexualismo, pornografia, falta de perdão, amargura, preconceito, inveja, ira descontrolada, raiva, né? A cólera, desejo de realmente querer mandar nos outros, né? Roubo, vícios, né? Alcoolismo, fumo, tudo isso não é mais, não te domina mais, porque você está livre dessa natureza pecaminosa, né? Agora você está livre para viver a vida que Jesus viveu, para ser como Jesus, né? Mas por que ainda algumas pessoas não conseguem se libertar? Eu já vi muita gente na igreja lutando contra vícios, lutando contra pornografia, lutando contra pensamentos errados, né? Contra a mentira, contra a fofoca. Já vi muita gente dentro da igreja se acabando por causa de mágoas, né? Por causa de amargura,
de raiva, de ira contra outra pessoa. Já vi tantos cristãos não conseguindo viver na graça, não percebendo que a graça é que te dá esse poder. A graça é que te capacita para você não viver sob o domínio do pecado. Agora, se você vive pela carne, aí você vai viver pelo pecado, né? Aí, Romanos 6, de 1 a 3. Romanos 6, de 1 a 3. Portanto, o que vamos dizer? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como poderemos continuar vivendo nele? Com certeza, vocês sabem que, quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Vamos entender a palavra batismo, tá? Todo mundo sabe que é o batismo das águas, né? Então, todo mundo experimentou o batismo nas águas. Todo mundo não. Alguns ainda não, né? Alguns ainda não, né? Não tomaram essa decisão. Mas vamos entender, então, o batismo, tá? Ali, batizados. Somos batizados, né? Em Cristo Jesus. O que Paulo quis dizer que nós somos batizados em Cristo Jesus, tá? A palavra baptizo, né, a palavra grega baptizo, ela tem o significado de imergir, submergir, tornar inundado, inundar. Então, baptizo é quando a gente lê, né, essa palavra no Novo Testamento, é o batismo nas águas que a gente lembra, né? Mas ela é mais ampla o significado, que é uma coisa que você imergiu, né? Teve essa imersão. Então, você estar imerso em Jesus Cristo é estar todo cheio, né? Todo cheio. Porque imerso você fica todo coberto, não é? Você está lá mergulhado, está todo coberto, está todo envolvido, né? Então, sermos batizados em Jesus Cristo é estarmos totalmente dentro de Jesus Cristo. Você já pensou nisso? E Paulo fala, então, vocês que estão todos dentro de Jesus Cristo, têm que viver como Jesus Cristo. Não vai viver no pecado, porque ele morreu para nós sermos livres do pecado, né? Para não termos mais fraquezas, né? Dizer assim, ai, pecado está forte, eu não consigo controlar esse desejo, né? Ah, eu vou roubar um pouquinho, só um pouquinho, não vai fazer muita falta para o outro. Não, se você está em Cristo Jesus, não vamos menosprezar a graça, né? Não vamos menosprezar a obra que Cristo realizou ali na cruz por nós. Lucas 3,16 fala de um outro batismo. Lucas 3,16. Mas João disse a todos: Eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Eles o batizará com Espírito Santo e com fogo. Jesus vai vir, né? João disse. Jesus vai vir e ele vai batizar no Espírito Santo. Então, tem o batismo do Espírito Santo, sermos cheios, é batismo do Espírito e do fogo, né? Fala aí. E quando a gente olha no Pentecostes, como a gente está vendo no estudo, né? Veio como línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas e ficaram cheios do Espírito Santo. Quem experimentar esse batismo, essa imersão no Espírito Santo, vai ter uma nova vida.
né? Vai florescer de Deus na vida dele. 1 Coríntios 12, 13, fala do outro batismo. Assim também, todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Então, esse Espírito que vem nas nossas vidas nos une para formarmos um novo corpo. Então, esse batismo, estarmos imersos no corpo de Cristo. Não importa se você é judeu, se é gentil, se é de japonês, chinês, não importa se é homem, se é mulher, se é pobre, se é rico, se é escravo, se é livre. Todos que foram batizados no Espírito, cheios da presença de Deus, fazem parte do corpo de Cristo. Algumas igrejas falam que não, né? Se não for batizado na igreja dele, não vai para o céu. Não é verdade. Temos que ser batizados no nome de Cristo Jesus, né? Crer em Cristo Jesus para podermos fazer parte desse corpo. Tem um outro batismo, Marcos 10, 38. Marcos 10, 38. Jesus respondeu: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber e podem ser batizados como eu vou ser batizado? Ele não estava falando do batismo das águas. Ele estava falando do batismo do sofrimento. Jesus ia morrer a morte mais cruel, né? Ia pagar o preço daquele pecador mais feio, né? Vamos dizer assim, pecado mais horroroso. Ele foi na cruz para morrer por esse pecado terrível que ele não cometeu. Ele morreu no nosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar, para que a gente não precisasse mais sofrer. Em João 17, 23, ele faz essa oração. Qual é essa oração que Jesus faz? João 17, 23. Eu estou unido com eles, e tu estás subindo comigo, para que eles sejam completamente unidos, a fim de que o mundo saiba que me enviastes e que amas os meus seguidores como também me amas. Então, Jesus falou assim: nós somos um em Cristo Jesus. Ele orou para que nós continuássemos sendo um com Ele e um com todos, que Ele sempre fosse aperfeiçoado na nossa unidade. Então, Jesus não quer que nós sejamos dois, Ele quer que a gente seja um, né? E Ele quer que nós sejamos grudados, né? Que assim como, né, os galhos da videira estão ligados à videira, Ele quer que nós sejamos um, ligados aí, né? Nós não estamos mais ligados no pecado, estamos mortos para o pecado, né? Romanos 6, 4. Romanos 6, 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E, e isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Então, nós que estamos imersos, batizados em Cristo Jesus, fomos mortos para o pecado, para que a gente tenha nova vida, a vida de Cristo em nós. Então, aí a partir disso, a gente pode ter essa natureza de Cristo. Romanos 6, de 6 a 7. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado.
pois quem morre fica livre do poder do pecado. É, e o 11 a 14 não precisa, que nós já lemos, né? Que fala para a gente viver, não dominados pelo pecado, mas deixar que Cristo possa ser, né? Realmente sejamos igual a Ele e vivamos de uma forma que agrada a Deus, para a glória de Deus, né? Não pelo pecado. Tá? O pecado não tem mais domínio sobre nós. Deus nos deu essa nova vida. Deus nos deu essa natureza de Cristo. Né? E em Cristo Jesus nós podemos viver essa nova vida. Tá? Não mais sob o domínio do pecado. Eu gostava nos encontros com Deus, né, que a gente fazia, tinha uma frase que a gente falava muito para que as pessoas entendessem. Você não é um pecador lutando para ser santo, mas é um santo lutando contra o pecado. Você percebe a diferença? Você já é um santo, você já tem a natureza de Deus. E estamos nessa luta para viver a vida de Cristo. Essa escolha ainda é nossa. Então, antes da gente andar com Cristo, a gente estava vivendo como escravos do pecado e não tínhamos nenhum poder sobre ele. Agora nós temos esse poder. A gente pode continuar nessa vida, né, de pecado, ou a gente pode escolher viver na graça, livres do pecado. O normal é o crente, né, aquele que vive com Cristo, viver sem pecado, né? Se você pecar, isso é anormal. Isso é anormal, porque Deus nos libertou, né, do domínio do pecado, para que a gente fosse como Jesus Cristo e tivesse a natureza, na santidade que Cristo tem, né? Romanos 6, 15 a 16. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não, pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são de fato escravos dessa pessoa a quem vocês desobedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceitos por Ele. Então, Deus, ele nos libertou do pecado. Então, ele não quer que nós continuemos vivendo no pecado, né? Mas, se você pecar, né? Se, né? Então, não é quando, né? Então, nós não devemos pecar. Mas se acontecer, né? A gente tem a quem ir, né? Então, 1 João 2:1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Tá? Então, João falou, olha, filhinhos, filhinhos vamos dizer assim, os cristãos mais novinhos, né? Eu estou escrevendo para vocês não pecarem. Mas se acontecer, se por acaso acontecer, escorregar, a gente tem um advogado, a gente tem quem nos defenda, a gente tem quem nos intercede por nós, que é Jesus, né? Então, a gente não deve viver assim, achando que a gente não consegue vencer o pecado. Jesus já venceu o pecado.
né? Romanos 6, de 16 a 18. Romanos 6, 16 a 18. Pois vocês sabem muito bem que, quando se entregam a alguma pessoa para serem escravos dela, são, de fato, escravos dessa pessoa a quem vocês obedecem. Assim sendo, vocês podem obedecer ao pecado, que produz a morte, ou podem obedecer a Deus e ser aceito por ele. Mas damos graças a Deus, porque vocês, que antes eram escravos do pecado, agora já obedecem de todo o coração às verdades que estão nos ensinamentos que receberam. Vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus para fazer o que é direito. Tá? Então, a graça de Deus nos dá esse poder para a gente agradar a Deus, para viver da forma como Ele deseja que nós vivamos em justiça, né? Então, se você for servo do pecado, você vai viver pecando, né? Se você for servo de Deus, você vai viver uma vida liberta. 2 Coríntios 6:1. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Tá. Então, Paulo falou, olha, estou pedindo, né? Por favor, não deixe, né, que a graça seja vã. Não desmereça a graça, né? Não diminua a graça que Deus te deu. A graça não só te libertou do pecado, mas a graça te deu força e poder e capacidade para você viver de forma que agrada a Deus, né? E não mais na força do pecado, tá? Então, Paulo, ele enfatizou muito isso nas cartas aos Romanos, né? Para que eles pudessem entender que nós não somos mais escravos do pecado. Romanos 8, de 12 a 13. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Não tem outro fim. Paulo nem amenizou aqui. Se você viver, né, preso na carne, preso no pecado, você vai para a morte. O fim é a morte. A consequência do pecado é a morte. Não tem outro fim. Né? Então, nós que somos cristãos, que a gente tem que caminhar para a vida, não caminhar para a morte. Então, vamos viver sem deixar que o pecado te domine, né? Mas se acontecer, você não precisa ter medo. Ai, meu Deus, fiz bobagem, caí, pequei, menti, roubei, né? Matei. 1 João 1,9, né? Que a gente sempre lê, que se a gente confessar nossos pecados, Deus vai nos perdoar e nos purificar, né? Confessar o nosso pecado não é só falar, ai, desculpa, né? Ai, desculpa, escorreguei, né? Ai, desculpa, fiz uma coisa errada. Não é só dar desculpa. Confessar e se arrepender é mudar de vida, é mudar de atitude. Eu não quero nunca mais fazer isso. Né? O arrependimento verdadeiro é você mudar de vida. 2 Coríntios 7, 9 e 10. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causamos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz o arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste.
mas as tristezas deste mundo produzem a morte. Tá? Então, tem dois tipos de arrependimentos, né? Aquele arrependimento verdadeiro, né? Que deseja nunca mais fazer aquilo, é uma é um é um toque de Deus, vamos dizer assim, né? É uma tristeza que produz essa mudança de vida, esse desejo de sair da lama, sabe? Não quero mais essa vida horrível, quero estar com Deus. Mas tem uma tristeza que não tem arrependimento, né? A gente só dá uma desculpinha. Ah, acontece com todo mundo, né? A carne é fraca, então, né? Então não é um arrependimento verdadeiro. Ele não vai produzir mudança de vida, ou seja, vai continuar nesse ciclo de pecados e pecados e pecados. Aquele que não se arrepende verdadeiramente nunca fica livre do pecado, né? Porque acha que é normal. Todo mundo faz. Por que eu não vou fazer também, né? Então, o arrependimento verdadeiro fala que leva para a salvação. O arrependimento verdadeiro leva você para uma nova vida. A salvação, se você não tiver, olha só, o arrependimento verdadeiro leva para a morte, tá? Não é um fim que as pessoas acham que vai ter, mas é o fim que vai ter, se não se arrepender, né? E a palavra salvação não é uma nova vida, tá? A palavra salvação vem da palavra grega sotéria, que é definido como resgatar, libertar, segurança e saúde, tá? Então, sermos salvos é sermos libertos, né? Sermos salvos não é só um bilhetinho para entrar no céu. Sermos salvos é sermos libertos dessa vida pecaminosa, do domínio do pecado sobre as nossas vidas. Agora, para a gente entender um pouquinho mais, né, dessa capacidade que Deus nos deu para viver do jeito que lhe agrada, a gente tem que entender sobre a misericórdia e graça. Já falei várias vezes para vocês, mas não custa repetir, porque é verdade, então a gente tem que falar várias vezes para não sair da nossa cabeça. Porque tem muita gente que acha que misericórdia e graça é a mesma coisa, são manifestações do amor de Deus pelas nossas vidas. Gente, tem muito mais profundidade e tem muito mais poder quando a gente tem conhecimento completo da palavra. Tá? Então, Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Deus tem misericórdia somente para quem confessa e os abandona. Confessar o pecado, né, e abandonar, a confissão ajuda-nos e o arrependimento nos leva à libertação do pecado, das garras do pecado, tá? Então, a gente vai alcançar a misericórdia. Então, aqui está falando da misericórdia. Se você não encobrir o pecado, mas confessar e se arrepender, você vai experimentar a misericórdia de Deus. Então, a graça é o seguinte: a graça como eu já falei várias vezes, é você receber uma coisa que você não merece, que foi a salvação, né? A gente não merecia. Por quê? O que a gente merecia? Por causa do pecado, a gente merecia a morte. Mas a graça de Deus, o amor dele, né? A graça, esse amor que dá as coisas que a gente nem merece. Como se ele tivesse pago uma coisa que a gente não merecia, que a gente não fez nada.
Aliás, fez tudo errado, né? E a graça é você receber aquilo que não merece, que é a salvação, que é a nova vida com Cristo, que é essa liberdade do pecado. A misericórdia é quando a gente não recebe o que a gente merece. É tipo assim, a justiça de Deus que ele pagou essa justiça, tá? Então, a gente merecia a morte. A consequência do pecado é a morte. Todos nós temos essa sentença, a morte, por causa do pecado. Mas por causa da misericórdia de Deus, por causa desse amor, né? Misericórdia, esse amor imenso que Deus tem para nós, a gente não recebe aquilo que merecia, que é a morte. Ele nos dá o perdão, ele nos dá nova vida, ele nos dá a salvação, tá? Então, a gente pode ver um exemplo da graça, da misericórdia de Deus nesse episódio de João 8, de 3 a 11, que é da mulher adúltera, que foi pega em adultério. João 8, de 3 a 11. Aí alguns mestres das lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e o obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram: Mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles: Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nessa mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse: Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse: Pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. Olha só, Jesus tinha pregado sobre o perdão. Jesus tinha ensinado para as pessoas a respeito do perdão. E aí, esses escribas e fariseus quiseram, vamos ver, vamos tramar contra Jesus, vamos ver então, já que ele falou sobre o perdão, e levaram essa mulher que foi pega no ato de adultério. Uma mulher que foi pega no ato de adultério, vou só falar uma coisinha aqui. Ela não estava adulterando sozinha, né? Olha só como que era a comunidade, né, judaica. Cadê o homem dessa história? Talvez foi algum desses escribas e fariseus, né? Aí pegou só a mulher. Levou a mulher para Jesus e falou uma coisa que a lei dizia, que se alguém estivesse cometendo adultério, tinha que morrer a pedradas. A sentença era a morte, né? A pedradas. Não é uma morte também agradável, não, né? Já pensou? Ser apedrejado. Aí, então, eles confrontam Jesus e Jesus simplesmente faz essa observação. Aquele que não tem nenhum pecado, então, que pode atirar a primeira pedra. Jesus sabia tudo que estava lá no fundo do coração de cada um, né? Foi lá no âmago, né, da história. E de fininho foi saindo, começando para os mais velhos, que já sabia muita coisa, né? Já fiz muita burrada. Começando os mais velhos, começaram a sair.
vai sobrar para mim, né? Melhor não. Melhor nem mexer nesse negócio, né? Se ficar apontando para um, vai voltar para nós, né? Tipo, aponta um dedo para o outro, 10 dedos para nós, né? 9 dedos para nós. Então, aí Jesus pergunta para essa mulher: e aí, cadê eles? Tem gente que fica querendo saber o que Jesus estava escrevendo tanto ali, né, naquele chão. Jesus nem olhou para ninguém. Já sabia que ele estava no coração das pessoas, né? Aí a mulher disse: não, eles foram tudo embora. Não ficou ninguém. Não ficou um. Não ficou um. Foi todo mundo embora. Ah, vai sobrar para mim. Eu que não fico aqui, né? Saíram todos correndo. Todo mundo tinha alguma coisa escondida na vida. Jesus, não sei se você já parou para pensar nisso. Jesus era o único que não tinha pecado. Ele podia falar: vou começar a jogar pedra aqui. Se ele tivesse começado a jogar pedra, todo mundo ia atrás, né? Jesus podia. Mas olha a lindeza que Jesus responde lá, né, no versículo 11. O que Jesus disse? Nem eu tampouco te condeno. Eu não te condeno, não. Jesus mostrou não somente a graça, né? Ela olhou aquela misericórdia, aquele amor, aquele perdão no coração, né? No olhar de Jesus, quando ele disse: nem eu te condeno. Essa é a misericórdia de Deus. Ele podia ter jogado a pedra, ele não tinha pecado nenhum, podia fazer justiça na vida daquela mulher, mas ele teve misericórdia. Ele perdoou, né, aquela mulher. E aí ele fala: vai e não peques mais. Aquela misericórdia, aquele perdão de Deus, deu essa graça, essa capacidade para ela viver de uma forma que agrada a Deus. Então, a graça de Deus deu poder para ela viver de uma forma que pudesse agradar a Deus. Lucas 1:35, não precisa ler não, tá? Ele fala que nenhuma palavra de Deus será destituída de poder ou impossível de realizar. Então, toda palavra que Deus nos deu, nos dá poder para poder fazer aquilo que é a vontade dele. Então, graça nos dá poder para vivermos a forma como agrada a Deus, e misericórdia nos mantém livre dessa culpa, da condenação, da vergonha, das garras do pecado. Então, nós precisamos tanto da graça como nós precisamos dessa misericórdia de Deus. Porque, às vezes, nem é o pecado que está te prendendo. Às vezes é a culpa, a sua autocondenação. Mas sou burra, mas sou burra, mas sou burra. Você já fez isso? Eu já. Já muitas vezes quis bater minha cabeça na parede. Meu Deus, por que essa pessoa faz um troço desse, né? A gente é fraco, né? Mas a gente tem que entender isso. A misericórdia de Deus nos poupou. A misericórdia de Deus nos deu nova vida. A misericórdia de Deus perdoou. A misericórdia de Deus tirou esse peso do pecado sobre nós. A misericórdia de Deus tirou a condenação. A misericórdia de Deus tirou a morte das nossas vidas. E nos deu a graça para a gente conseguir viver.
Por isso, nas cartas, aqui tem de 1 Timóteo, Tito e 2 João, os escritores todos, eles começavam a dizer graça e misericórdia da parte de Deus, da parte do Pai, do Cristo, Senhor Jesus Cristo. Todos eles mostraram que tanto nós precisamos tanto da graça como da misericórdia. Não é a mesma coisa, né? Tudo bem, são facetas do amor de Deus, mas cada um tem sua função que opera nas nossas vidas, tá? Mateus 12, 7. Mateus 12, 7. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa. Uhum. Jesus, ele falou que ele quer misericórdia. Aí, na versão que o Vini leu, é bondade, né? A misericórdia é o amor, é a bondade, assim, perdão, a misericórdia do Senhor é o que Jesus quer. Não sacrifícios, não holocaustos, não ofertas, não tipo alguma coisa, vamos comprar, né? Vamos camuflar nosso pecado. Não, vamos pagar com outra coisa melhor, né? Para a gente ficar livre do pecado. Não, Jesus disse, eu quero misericórdia. Porque a misericórdia te liberta dessa condenação. A misericórdia nos dá uma consciência limpa daquele julgamento que a gente merece. É isso que a misericórdia faz. A misericórdia fala assim, não precisa mais ficar lá cabisbaixo porque você pecou, né? A misericórdia te dá essa dignidade, a misericórdia te dá essa coragem, a misericórdia te dá esse alívio, né? Que Deus já te perdoou, porque nós não temos mais condenação por causa de Cristo Jesus. Então, essa é a misericórdia de Deus. Agora, Hebreus 4, Romanos 8:1 fala que não temos mais condenação. Hebreus 4:16, para a gente terminar. Hebreus 4:16. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisamos de ajuda. Então, o autor de Hebreus fala assim, Cristo, né, Deus oferece o seu trono de graça, né, que a gente receba da misericórdia e da graça. Nós precisamos dos dois, né? A misericórdia é dada quando a gente falha, quando a gente peca, mas a gente se arrepende. E a graça nos é dada para nos ajudar, para nos revestir de poder, para nos capacitar para agradar a Deus, para viver de uma forma que agrada a Deus. Então, misericórdia e graça. Misericórdia perdoa e misericórdia nos livra, né, nos alivia, nos consola, misericórdia nos acalenta, mas a graça nos dá poder para a gente viver de forma que agrada a Deus. Você está precisando de misericórdia ou você está precisando de graça? Precisa dos dois, né? Misericórdia por causa das nossas fraquezas e graça para a gente continuar forte. Para a gente não fraquejar mais. Então, precisamos dos dois, né? Entender que misericórdia, porque nós somos mesmos.
né? Precisamos muito da misericórdia de Deus para continuar nessa vida, porque a misericórdia permite que a gente confesse e se arrependa, né? E a graça nos ajuda a viver, né, de uma forma como Jesus, porque não é fácil sermos como Jesus, né? Mas a graça te dá esse poder. A graça te reveste, te protege, né? Porque ele permite que você viva aquilo que você tem que viver em Cristo Jesus, nos transforma, né? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem tanta misericórdia pelas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por todas as oportunidades e pela tua misericórdia que nos faz confessar, se arrepender. E obrigada pela graça que permite, capacita-nos a viver de forma que te agrade. Continue a mostrar, ó Deus, tanto da sua misericórdia como da sua graça, para que a gente possa ser também instrumentos do Senhor para levar misericórdia e graça para as outras pessoas. Como o mundo está carecendo de conhecer essa verdade, de conhecer não só a sua misericórdia, mas a sua graça, de experimentar nova vida, vida abundante, vida extraordinária, que somente o Senhor pode dar. Então eu peço, Senhor, que nós possamos ser como os bereanos, buscando sempre conhecer cada dia mais tuas palavras, verificando sempre daquilo que ouvimos, que estamos vendo, mas que a gente possa fazer aquilo que é da tua vontade. Que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar a bênção, né? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.